Olá, tudo bem? Aqui Thiago Petreca com mais uma aula sobre liderança, que é o nosso tema central, principalmente agora para 2022. E em específico, eu queria partilhar contigo o que tange a questão do tema debaixo da liderança, na gestão da mudança, né? Liderar a mudança, porque eu não sei como para você, mas quando a gente comete alguns erros e aprende com eles, eles ficam como se tatuados na nossa pele. Eu queria partilhar contigo um pouquinho desse aprendizado que eu tive e te indicar também uma parte de uma estrutura que eu aprendi na minha formação de consultoria generativa. Talvez você ainda não conheça, mas é uma consultoria diferenciada em cima de um processo criado por um cara, meu professor, chamado Robert Dilts. Olha só, de onde que vem essa história, né, que acabou ficando tatuada? Às vezes ela pode parecer um tanto quanto simples, mas é nesses pequenos detalhes que a gente acaba retendo aí algumas coisas que a gente fala, puxa, se eu soubesse disso antes, não teria feito essa bobeira. Mas, de qualquer maneira, custou um pouco caro, mas pelo menos houve aprendizado, né? Se houvesse o conhecimento antes, não teria custado tanto caro. Mais ou menos, lá para 2005, mais ou menos não, em 2005 mesmo, eu propus para a empresa onde eu estava, da gente reformular, né, fazer uma mudança na área comercial. Bom, eu montei todo o projeto, e uma vez esse projeto estabelecido, eu apresentei na época, existia uma estrutura, né? Então tinha a presidência, tinha a diretoria geral e os diretores, né? Eu estava com a responsabilidade da área comercial, tinha recém-chegado, e aí apresentei para o diretor geral o projeto de mudança para a área comercial, foi super bem aceito e a gente começou a implementar isso. E olha só que interessante, já no primeiro ano a gente conseguiu 375% de aumento na receita da área. Então, assim, foi um sucesso numérico estrondoso, foi realmente sensacional. Porém, com o tempo, a gente começou a ter uma série de problemas, e problemas com o presidente, justamente com o dono do negócio, justamente com o principal executivo da companhia. E que problema foi esse? A gente começou a ter problemas, na verdade, conflitos de interesse, porque a visão que foi estabelecida dentro desse plano, que foi partilhado com o diretor-geral, estava começando a ficar incompatível com a visão do próprio presidente, né? Inclusive, temas relacionados a valores, são valores que a gente havia estabelecido para o projeto comercial, que começaram a entrar em conflito com valores muito específicos do próprio presidente. E aí o que aconteceu foi que a gente começou a perder clientes, porque inclusive o perfil do cliente não era compatível com a visão e os valores do nosso presidente lá na época. E aí a gente falou, porra, mas tudo foi tão bem desenhado, foi tudo muito bem montado, a gente fez contratação de pessoal e mesmo assim a gente começou a ter esses problemas. E no final das contas, a grande treta que rolou é que nós, nem eu, nem o meu diretor-geral, nós sentamos para colocar os detalhes dessa visão do projeto. Parece uma loucura, né? Fala, como é que o projeto começa, como é que o departamento entra em um processo de mudança sem a bênção do presidente? Pois é, acabou que passou e o projeto foi rodando, e aí quando os números começam a aparecer, obviamente isso salta aos olhos do principal executivo da companhia, e aí ele quer conhecer mais a fundo o que está acontecendo naquela história, né? E foi aí que a gente começou a ter conflitos, porque os números vinham, mas não de um perfil de cliente desejado. E aí a gente entendeu aonde estava o nosso principal erro. O nosso erro estava justamente no fato de não termos trazido o presidente
de uma maneira mais profunda para o projeto. Poderia ser que no primeiro ano nós tivéssemos dificuldade por conta desse perfil de cliente desejado pelo presidente em aumentar 375%, talvez demorasse mais, porque era um perfil mais difícil de ser alcançado. Mas, de qualquer maneira, a coisa aconteceu, e aí os números subiram, os números apareceram, o presidente ligou o radar, chamou a gente, e aí a gente precisou literalmente lidar com esse problema de conflito de visão e conflito de valores. Isso acaba custando caro, porque a gente acabou literalmente demitindo clientes, o que resultou numa queda de resultado da minha área, porém, com o tempo a gente foi se ajustando, mas não precisaria ter sofrido essa perda na nossa receita, ainda mais para quem é da área comercial, que tem lá o seu salário, tem lá suas comissões, e aí a gente vê o bolso afetado também, né? E tudo isso porque a gente não teve algumas características importantes diante desse processo de implementação e de mudança do departamento comercial. E eu repito, em especial, a visão, ou seja, o que a gente imaginava para a área comercial propriamente dita, e os valores, né? O que era importante para a área comercial captar em termos de perfil de cliente, em termos de receita, em termos de maneira de captar esse cliente no mercado. A gente simplesmente não fez o nosso dever de casa por completo, né? E aí, quando no começo do vídeo eu falei que se eu tivesse acesso a certos conhecimentos, talvez eu não teria cometido esse tipo de erro, né? E uma das fontes que hoje eu tenho acesso, até porque represento esse acesso aqui no Brasil, é justamente a maior biblioteca de resumos de livros de negócio, artigos de negócio, relatórios econômicos, que é uma empresa suíça chamada Get Abstract, que é a maior biblioteca, mais de 25 mil resumos disponíveis. Por exemplo, eu tenho um aberto aqui que se chama Consistência Implacável, de Michael Koenig, e tem um trecho aqui que é interessante, né? Já no começo do texto está assim: iniciativas de mudança bem-sucedidas requerem total comprometimento dos líderes e uma abordagem consistente. Aí você fala, Thiago, isso aí é tanto quanto óbvio. Pois é, mas aí eu te faço essa provocação. O que será que é tão óbvio na tua atividade que você está deixando de lado? E talvez você esteja sofrendo, ou já sofreu, ou talvez, pior ainda, possa vir a sofrer no futuro, que eu sofri em 2005 e 2006, que foi aí esse período de problemas, desses conflitos de interesse. E o texto continua dizendo, cerca de 70% a 90% das iniciativas de mudança estratégica falham. O que significa que, por mais óbvio sobre esse tema de ter o total comprometimento dos líderes e uma abordagem consistente, por mais que isso possa parecer óbvio, a gente deixa passar. A gente fica preso a um mindset de execução, a gente fica preso a um processo como ele sempre foi feito, mas quando se trata de mudança, no final das contas, a gente precisa fazer diferente, né? Então, até inclusive recomendo para você, se você não conhece e você é líder, que conheça um pouco mais sobre a getabstract.com, getabstract.com, que é a maior biblioteca, e aí você vai ter acesso rápido a uma série de conhecimentos confiáveis, porque dentro da biblioteca tudo que você acessa tem copyright, tem direitos autorais, é a única no mundo que pode se gabar de poder oferecer isso, ou seja, é segurança e confiabilidade na veia. Hoje eu tenho acesso e gostaria, inclusive, que você tivesse acesso. E para completar esse vídeo, eu havia prometido para você que te falaria um pouco de uma estrutura que eu aprendi lá na consultoria generativa com Robert Dilts em 2018. Eu sou o primeiro consultor generativo no Brasil, certificado pelo Robert Dilts. E aí existe um processo chamado SFM, Success Factor Modeling, que dá base para as várias estruturas que são criadas para a gente tratar o tema da liderança, e um deles, obviamente, tem justamente a ver com a questão da mudança. E quando a gente olha para ele,
para a questão da mudança, existem alguns elementos muito interessantes. E justamente o primeiro, aí em 2018, poxa, 13 anos depois, vem essa pancada na cabeça, onde eu olho que é, primeiro, a visão. Falei, poxa, mas visão eu tinha, né, no meu projeto. Mas aí vem o segundo elemento, que é a abertura. Então, imagina o seguinte, nesse diagrama você tem a visão como um propulsor, um grande guia para o processo de transformação, para o processo de gestão da mudança. E aí você vem com um segundo elemento chamado abertura. O que isso significa, né? A abertura tem a ver justamente com esse processo que você tem condições de abarcar o comprometimento dos outros líderes. Porque às vezes a gente, vamos combinar, né? A gente fica meio que protetivo em cima dos nossos projetos, a gente quer cuidar como se fosse um bebezinho e não abre ele para o processo como um todo, para os nossos pares, não envolve quem de fato, santo Dio, deveria ser envolvido. O terceiro, que complementa a abertura, é justamente a partilha. Você precisa partilhar esse bendito desse projeto. Não é só o diretor comercial com o diretor geral. Eu tinha que envolver os meus pares, inclusive a distribuidora que foi impactada, enfim. Foram vários erros por falta de conhecimento e maturidade em gestão. O quarto elemento, extensão. O que é essa coisa da extensão? Todo processo de mudança, ele vai te tirar daquela zona de segurança em que a gente já está, e uma vez lá dentro, a gente precisa pegar todas as pessoas que estão no projeto com a gente e ajudá-las a estender os seus braços, estender o seu esforço, estender a sua própria visão, estender o seu conhecimento sobre tudo o que está acontecendo, ao passo de colocarem mais de si mesmos dentro do processo de mudança. E o quinto elemento é a determinação, porque isso dá um trabalho infernal. A gente precisa assumir a determinação como parte do nosso mindset. A gente precisa, de fato, acreditar lá em cima, na visão, nos resultados que a gente está procurando, no processo que a gente está estabelecendo, né? A gente precisa organizar a nossa mente, a gente precisa processuar direitinho para lá na frente poder colher os frutos desejados sem tanta praga aí no meio do caminho. Não à toa, o autor Michael diz que de cerca de 70% a 90% das iniciativas de mudanças estratégicas falham. Não só mudanças estratégicas, tá? As mudanças, em geral, acabam falhando justamente por pecados básicos. Então, eu repito quais são esses 5 elementos para você: visão, abertura, partilha, extensão e determinação. Espero de verdade que esse vídeo possa ter contribuído com você, para que você acolha essas informações e se permita aí um tempinho para pensar nos teus processos de mudança. A gente está aí em 2022, vindo de um longo período de pandemia, não sabemos ainda exatamente como as coisas vão acontecer. Então, embora você talvez não esteja implementando uma mudança, nós todos estamos sujeitos às mudanças que nos são implementadas pelo sistema. E se a gente souber de alguns critérios, de alguns elementos base para nos ajudar a navegar nisso, ou seja, termos um mapa na mão, a gente vai conseguir navegar de uma forma muito mais suave. Não é sem desafios, mas com certeza mais suave, sem cometer os erros que eu cometi. Obrigadão pela tua atenção. Eu sou o Thiago Petreca. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.